Amém. Pode sentar, louvor, fica só ordenando aí, fazendo fundo, amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Pronto, fica aí vocês então. Estão preparados, irmãos? Eu estava rindo ali, né, porque é muito bonita essa visão do verbo, porque todos os textos que o pastor mencionou foram os que Deus me deu. Hoje eu vou ensinar, amém? Não espero aquele dia muito gritalhão não, que hoje o Espírito Santo quer tratar com pessoas aqui. Porque existem pessoas que às vezes ouve esse negócio de oração em línguas, esse batismo com o Espírito Santo, e às vezes a mente fica toda atrapalhada, não entende nada. Mas eu comparo com quando você vai ao nutricionista. Às vezes ele passa um regime para você, aí você olha para aquelas comidas, aquelas coisas que ele passa, aí você diz, não tem lógica não, eu vou morrer de fome. Mas quando você começa a praticar aquilo, você vai fazendo aquele regime, obedecendo aquelas instruções, você vai vendo o resultado. Então, a princípio, existem pessoas que não entendem nada sobre oração em línguas. Acham que é coisa de invenção de igreja e tal. Mas, irmãos, é uma prática espiritual. E eu vou ler um texto nessa noite que o pastor mencionou. E o tema da mensagem dessa noite é a importância da oração em línguas. Amém? Diga comigo assim, a importância da oração em línguas. E no final quero orar por uma classe de pessoas que Deus me mostrou nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, o versículo 17 e 18. A minha versão é NVI. Amém? Quando nós lermos, nós vamos orar nessa noite. Amém? Diz assim, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E porão a mão sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Agora repita comigo o versículo 17. Diga assim, mas estes sinais acompanharão os que crerem. Diga em meu nome, expulsarão demônios. Diga, falarão novas línguas. Repita comigo, falarão novas línguas. Mais uma vez, diga, falarão novas línguas. Amém? Tudo que Deus, querido, Ele registrou na Bíblia é para o nosso benefício. Você está aqui? Não existe nenhuma promessa, nada que esteja escrito nas Escrituras Sagradas que não seja a vontade de Deus para a nossa vida, amém? Então, queridos, vamos orar primeiro, né? Pedir ao Espírito Santo, feche seus olhos, diga, Espírito Santo, me ensina a Tua palavra nessa noite. Meu coração e minha mente estão abertas para ouvir a sua voz, em nome de Jesus, amém? O que falaremos hoje, irmãos? O que vai ser nos ensinado nessa noite? O Espírito Santo me deu essa pergunta para eu passar para os irmãos. O que nós vamos falar hoje? Diga assim comigo, em alto e bom som, diga as mesmas coisas. Amém? As mesmas coisas, irmão. Todos os versículos que o pastor mencionou foram os que Deus me deu nessa noite. Nós temos uma linha, amém? Aqui nessa igreja, irmãos, no verbo da vida, eu costumo dizer que nós temos uma cultura. E dentro dessa cultura, existe uma visão que nós seguimos. Você está aqui? Nesta cultura nós
falamos as mesmas coisas, temos o mesmo proceder e seguimos a mesma visão. Diga assim, falar. Não, irmão, vamos falar. Diga falar as mesmas coisas. Ter o mesmo proceder e seguir a mesma visão. Isso é ser um crente verbo da vida. Amém? Você está aqui? Nós falamos as mesmas coisas. Então, querido, não se admire se hoje eu vou falar sobre oração em línguas e domingo, se o Espírito Santo tocar no coração do pastor, no coração do pastor Tiago ou em outro ministro, para falar a mesma coisa que foi dito nessa noite, não fica assim, de novo, sim, irmão, de novo, porque, irmãos, a Bíblia diz que, aleluias, quando nós repetimos as mesmas coisas, nós estamos se edificando. Amém? Aleluias. Existia um ator, era ator também, e ele era um esportista, né? Chamado Bruce Lee. Quem conheceu Bruce Lee? Mestre das artes marciais. Ele disse assim uma vez: eu não tenho medo do homem que praticou 10.000 chutes diferentes, mas eu tenho medo de um homem que praticou 10.000 chutes, 10.000 vezes o mesmo chute. Amém? Eu vou repetir. Ele disse assim: eu não tenho medo de um homem que praticou 10.000 chutes diferentes. Eu tenho medo de um homem que repete os mesmos, os 10.000 chutes. Os mesmos 10.000 chutes. Ou seja, aquele que repete as mesmas coisas. Ele, irmão, ele se torna uma pessoa forte. Ele se torna uma pessoa imbatível. É por isso que nossa igreja é uma igreja forte, é uma igreja que avança, é uma igreja que cresce, é uma igreja que não olha nem para a direita nem para a esquerda. É porque nós falamos as mesmas coisas. Amém, querido? Aleluias. E nós vamos continuar repetindo as mesmas coisas, irmãos, porque essa é a visão do nosso ministério, é isso que Deus colocou no nosso coração. E eu quero te dizer algo nessa noite: se você estiver envolvido nessa visão, eu declaro, irmão, que o seu crescimento será extraordinário, irmãos, porque, meus irmãos, grandes coisas o Senhor tem para nós. Você está aqui, dá uma glória a Deus. A oração em línguas, como foi dito pelo pastor nessa noite, está num patamar muito alto, irmão. Está num patamar, querido, extraordinário, altíssimo. Porque o texto que nós lemos, irmãos, Jesus menciona que estes sinais seguirão os que creem. Jesus, ele classifica a oração em línguas no mesmo patamar de expulsar demônios e curar enfermos, irmão. Você não acha extraordinário quando o pastor ora no endemoniado, ele se manifesta e o demônio sai? Não é grande? Pode dizer, seja sincero, não é grande? Quando existe vem um enfermo aqui, ele é curado, ele dá o testemunho, você não acha grande? Eita, coisa grande, não é? A oração em língua está no mesmo nível. Então, querido, quando você ora em línguas, diante de Deus, grandes coisas estão acontecendo na sua vida. Talvez você não entenda, você não sinta, a sua mente diga: não aconteceu nada. Mas no mundo espiritual, Deus está trabalhando na sua vida. Você está crescendo, irmãos. Aleluias. E, irmãos, oração em línguas, irmãos, ela alinha a nossa vida com a perfeita vontade de Deus. Você sabia? Quando nós oramos em línguas, irmãos, a nossa mente natural não entende.
Mas a Bíblia diz que em espírito nós falamos mistérios com Deus. E eu vou explicar um pouco lá na frente. Aleluias. Quanto mais, irmãos, a sua vida estiver alinhada com a palavra de Deus, mais resultado você vai ter. Existem pessoas que não estão tendo resultados porque a sua vida está totalmente desalinhada com a vontade de Deus. Ela não consegue perdoar, qualquer coisa está com raiva, está encabulada. Irmãos, nós andamos pelo Espírito. Quando nós oramos em línguas, irmãos, Deus vai trabalhando isso na nossa vida. Se você é uma pessoa que está guardando sentimentos, que está guardando coisas contra pessoas, quando você olha uma pessoa e você diz assim, misericórdia, lá vem fulano, perdi o dia, é porque você precisa orar mais em línguas, irmãos. Porque quando você ora em línguas, Deus vai tirando os carrapichos da sua vida. E não pense, irmãos, que isso é besteira, isso é frescura, isso é coisa de crente. Não, isso é espiritual, irmão. Está chegando o carnaval aí. A palavra carnaval, em uma tradução bem simples, para você entender, significa festa da carne. Tem gente que diz assim, esse negócio de orar em línguas é besteira. Mas não acha besteira, irmão, pegar R$300 e comprar uma blusa de carnaval para pular. Tem gente que não acha besteira, irmão Luciano, homem se vestir de mulher no carnaval, pegar farinha de trigo e danar na cara. Isso é que é besteira, irmãos. Mas eu quero te dizer, quem ora em línguas está crescendo espiritualmente. Dá glória a Deus. Aleluias. Homens de tamanco de saia, irmão. Isso é que é besteira, irmão. Isso é coisa da carne. Homem tem que se vestir como homem, mulher como mulher. O homem, ele nasceu com um propósito: servir a Deus. Aleluias. Eu me lembro, irmãos, o Espírito Santo está querendo falar com alguém. Eu vou voltar para a palavra, mas não se preocupe não, irmão. Eu me lembro que o pastor disse uma vez, falou com Isaac, sei lá o que foi. Isaac respondeu com uma voz bem fininha. Aí ele disse assim, engrossa essa voz, menino. Pensa um negócio bom. Irmão, não permita que o diabo se irã da sua casa. Não permita que o diabo faça dos seus filhos gato e sapato, não. Você tem autoridade no mundo espiritual. Ei, querido, os seus filhos nasceram para dar certo. Aleluias. Aleluias. Mas vamos entender um pouco sobre a oração em línguas, de uma forma bem prática aqui nessa noite. Nós temos que lembrar de 3 coisas, irmão. Na verdade, de uma coisa que é 3, né? Que nós somos um espírito. Diga assim, eu sou um espírito. Nós temos uma alma. Diga, bota a mão, o dedo na mente aqui, ó. Diga, nós temos uma alma. Diga assim, e habitamos num corpo. Nós somos um espírito, irmão, que temos uma alma e habitamos num corpo. Você está aqui? O acesso às coisas de Deus, irmãos, é pelo Espírito. Amém? O acesso às coisas espirituais, às coisas do Senhor, são pela fé. Amém? Você está aqui? Amém. É pelo Espírito. Amém? Ou seja, querido, é de dentro para fora. O seu crescimento, irmãos, começa de dentro para fora. Por isso que é importante nós entendermos e mergulharmos nessa questão de oração em línguas. Porque a nossa mente é um campo de batalha. E muitas vezes a nossa mente fica, como eu falei, não entende nada, né?
Oxe, o ragachou de camaraba. Que danado eu disse. Mas, irmãos, o crescimento é de dentro para fora. Tem gente que diz assim, vamos citar o nome de alguém aqui. Gilberto. Gilberto vai para o Rio de Janeiro, passa 2 anos lá e volta. Volta um pouco mais gordo, volta, né, com cabelo diferente. Vamos dizer só, né, ilustração aqui. Muda o cabelo, né, pinta o cabelo. Chega diferente, com roupas diferentes, né, com um comportamento diferente. Aí a gente conversa com ele e diz, eita, como Gilberto mudou, né? Mas essa mudança é a mudança natural, querido. A mudança espiritual começa de dentro para fora. Como é que eu conheço uma pessoa espiritual? Quando ele está crescendo espiritualmente, quando ele não guarda mais rancor, quando ele tem facilidade em perdoar. Quando você conversa 1 hora, 2 horas, 3 horas com ele e ele não fala da vida de ninguém. Quando ele não é avarento, quando ele não é apegado às coisas dessa terra. Isso é um dos sinais que você está crescendo espiritualmente. Você está aqui? E a oração em línguas faz você crescer espiritualmente. Amém? Aleluias. Então o primeiro ponto que eu quero frisar nessa noite foi dito pelo pastor, né? Mas como eu disse de antemão, nós falamos as mesmas coisas, amém? Você está aqui? Primeiro ponto, são apenas 2 pontos aqui nessa noite. Mas o primeiro ponto que eu quero frisar nessa noite é: oração em línguas é falar diretamente com Deus. Diga assim, oração em línguas é falar diretamente com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Estamos crescendo espiritualmente, amém? Aleluias. Porque avivamento não é só movimento, avivamento é mudança radical de vida. Quando você muda de dentro para fora, você está sendo avivado por Deus. Você está crescendo espiritualmente. Amém? Pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios. Amém? Pode fechar. Glória a Deus. Irmãos, quem ora em línguas, ele está falando diretamente com Deus. Amém? Então isso é um presente, irmãos, que Deus nos deu. A oração em línguas, irmãos, é um dos melhores presentes que Deus nos deu. Irmãos, a pessoa falar diretamente com Deus é um privilégio, irmão. E só nós temos esse acesso. Porque é para os que crê. E é pela fé. Você está aqui? Isso é um privilégio, irmão. Aleluias. Quando nós ganhamos um presente e, por exemplo, o Bruno me presenteia, né? A alegria dele é ver eu usando o presente que ele me deu. Amém? Deus nos presenteou com a oração em línguas, irmãos. E quando nós oramos em línguas, mesmo que seja igual o pastor Célio da Igreja Sal da Terra, lá, 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 lá. Lembra que o pastor fala? Lá, 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 lá. Irmãos, Deus está se alegrando conosco. Talvez, aí Deus, eu estou parafraseando, talvez Deus diga assim: mas rapaz, o bichinho não sabe nem o que é que está dizendo, mas eu vou abençoar a vida dele, porque ele está fazendo pela fé. E a Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Aleluias. E sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, querido, quando você orar em línguas, ore sem vontade, ore do jeito que você quiser, mas ore pela fé, porque você está falando diretamente com Deus. Ah, irmão, eu não creio nisso não. Então perca o presente que Deus está te dando, porque a Bíblia diz, irmãos, estes sinais seguirão os que creem. Tem gente que só bota fé na Bíblia quando fala em prosperidade financeira, irmão. Aí não pode, né? A Bíblia é completa. A Bíblia é um manual completo para o nosso crescimento. Amém? Aleluias. Ninguém entende, mas em espírito fala mistérios. Eu frisei aqui, eu separei essa palavra mistérios, e ela tem dois significados. Um dos significados, né? Eu separei dois. Quando o apóstolo Paulo diz assim, em espírito fala mistérios, essa palavra mistério significa planos e propósitos. Diga assim, planos e propósitos. Eu vou traduzir aqui. Quando nós falamos em línguas, nós estamos orando para a nossa vida os planos e propósitos de Deus. Você está aqui? Porque nós somos egoístas, irmão. O ser humano é egoísta. Um dos sinais que o ser humano é egoísta é quando você chega para alguém e diz, mas rapaz, tu soubesse do acidente que aconteceu. A pessoa diz logo, Deus me livre. Ou seja, pensa logo nele. A maioria das pessoas, né? Deus me livre. Ou seja, pensa logo nele. Quando nós oramos na nossa mente, irmãos, 90% da oração é pedindo para nós. Senhor, me abençoa, me ajuda, faz isso, faz aquilo, me prospera, ajuda minha família, faz isso, minhas finanças, meus filhos. Mas quando você ora em língua, você está orando os mistérios de Deus, irmãos. Você está orando os propósitos de Deus. Aleluias. Você está indo na África, você está indo nos Estados Unidos, pessoas estão recebendo livramento, você não está entendendo nada, mas Deus está se movendo. Tem anjos lá em cima, lá embaixo. Ei, meu querido, a oração em línguas é poderosa. Dá uma glória a Deus nessa noite. Oração em línguas é orar os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Porque os planos e propósitos de Deus, irmãos, eu comparo com, vamos dizer, daqui para São Vicente. A minha moto, ou a sua moto, ou o seu carro, ele alcança o farol, alcança determinados metros, né, pastor Tiago? Vamos dizer como daqui ali na porta. Mas lá na frente você não vê nada, né? Aí você está com farol. A oração em línguas é o farol, irmão. Aí você vai, aí o farol vai iluminando o caminho. Aí você racastacará, aí vai iluminando. Quando de repente você chega no seu propósito. É uma vida de perseverança, irmãos. Porque o farol da moto não ilumina daqui. Ilumina, Kleber, tu está indo quase todo dia para lá. Mas quando tu vai perseverando, andando na estrada, vai iluminando, 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 até chegar, não é assim? A oração em línguas é dessa forma, irmão. A oração em língua vai iluminando seu caminho. Aí você anda um pouquinho. Aí você orabassa pela fé, sem sentir nada. Aí vai iluminando mais. Quando de repente Deus clareia tudo, irmão. Tudo é clareado, tudo é resolvido. Aleluias. Segundo ponto aqui, irmãos. Essa palavra mistério significa nos remeter às grandezas de Deus. Você vai entender o que eu vou dizer nessa noite.
Quando nós oramos em línguas, nós estamos nos remetendo às grandezas de Deus. Eu vou explicar novamente, irmão. O que é remeter? Eu fui pesquisar, né? É enviar, mandar de propósito. Ou seja, irmãos, quando você ora em línguas, Deus envia, Deus manda você aos propósitos e às grandezas dele. Quando você ora em línguas, Deus lhe dá mais inteligência, lhe dá mais habilidades para você resolver os problemas do dia a dia, lhe dá mais saúde, lhe dá mais visão de negócio. Aleluias. Deus conecta você a pessoas que têm realmente boa vontade com você. Aleluias. Veja a importância, irmão, da oração em línguas. Como é importante, irmãos, a oração em línguas. Aleluias. Quando você ora em línguas, você experimenta das grandezas de Deus. Quantas coisas, irmão, quantos livramentos, o quanto Deus já não fez na nossa vida através da oração em línguas. Aleluias. Muitas vezes o Espírito nos acorda pela madrugada, a gente coloca a culpa no café, coloca a culpa nas coisas, mas é o Espírito Santo querendo que você ore em línguas. Aí dentro de você, você diz, meu Deus, o que é que está acontecendo? Está tudo bem? Aí você manda mensagem para os seus familiares, aí eles dizem, está tudo bem, mas você está com alguma coisa dentro de você. Aí você tem que entender nessas horas o que o Espírito quer falar com você, aleluias. Aí você começa a orar, aí não vem palavra nenhuma, você não vem nada na sua cabeça. Aí você diz assim, é porque Deus quer que eu ore em línguas. Aí você começa, aí vem aquela paz, aí no outro dia você sabe da notícia, a amiga liga para outra amiga e diz, mas mulher, nessa noite eu tive uma dor no peito, e foi que hora? Foi 3 horas da madrugada. Aí você diz assim, aleluia, eita mulher, foi nessa hora que eu estava orando em línguas, e aquela dor foi embora, aleluia. Esses dias a minha cunhada, ela mandou mensagem para a Deise, mandou um monte de mensagem para a Deise, e ela estava dormindo, era 2 horas da manhã, e ela disse assim, Deise, mulher, eu não consigo dormir, eu estou com um aperto tão grande no peito, e eu estava acordado orando em línguas. Aí eu respondi, eu disse, Cleisiane, diga o que foi. Ela disse, eu não consigo dormir. Eu digo, quer que eu ore com você? Aí ela disse, eu quero. E aí eu peguei junto com a oração com ela, irmãos, aleluia. Eu quero te dizer, meus irmãos, quando você ora em línguas, aleluia, Deus se manifesta, aleluia, de uma forma sobrenatural, irmãos. Não menospreze a oração em línguas. Aleluias. Não menospreze esse dom maravilhoso que Deus te deu, irmãos. Tem gente que diz assim, eu só vou orar em língua quando eu sentir, irmãos. É pela fé. É pela fé, querido. Aleluias. Não é pelos sentimentos. Eu só vou orar se eu me arrupiar todinho. Não, irmãos. É pela fé. Aleluias. Quando você ora em língua, você fala diretamente com Deus. A sua mente, quando você ora na sua mente, você ora bem. Você ora bem. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Você ora bem. Mas quando você ora em línguas, você ora a perfeita vontade de Deus. Você sabia?
Você ora a perfeita vontade de Deus. Aleluia. Deus tem uma vontade, irmãos. Sabe o que é a vontade de Deus? Nos abençoar. Com todas as sortes de bênçãos. Mas muitas vezes nós trocamos, irmãos. Como eu sempre costumo dizer, tudo que não dá certo na nossa vida, Deus é 100% inocente. Muitas vezes a gente troca princípios por propostas. Princípios por proposta. Princípios. Dar o dízimo e a oferta. Ser fiel na casa do Senhor. Proposta. O diabo na nossa mente. Deus entende, mulher. Não dá esse mês não. Deus te entende. Ele é pai. Princípio. Rapaz, eu estou cansado hoje, mas eu vou para a igreja. Proposta. O diabo no nosso ouvido. Rapaz, não vai não, tu trabalhaste tanto hoje. Tu tem que tirar um tempinho para tu. Ei, a nossa vida é do Senhor. Diga assim, a minha vida é do Senhor. O salmista Davi diz que darei eu, Senhor, a ti, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem me dado. Tudo que a gente fizer para Deus ainda é pouco. Aleluias. Oh, aleluias. Segundo ponto aqui. Aleluias. Oração em línguas edifica a si mesmo. Diga assim, oração em línguas me edifica. 1 Coríntios 14, 4. Abra aí, Flávio. Amém. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Amém? O irmão Hegel, ele conta no livro Línguas depois do dia de Pentecostes. É um livro muito bom, irmão. Eu te aconselho você ler. Eu quase que eu não leio esse livro, que eu não termino de ler esse livro. Por quê? Porque eu não leio assim não. Não, eu leio. Aí eu vou ler de novo para eu entender. Aí leio de novo. Aí quando eu vejo que eu não entendi, eu leio de novo. Até entender. Pensa um livro que mudou minha visão sobre a oração em línguas. Línguas depois do dia de Pentecostes. Se você não tem, adquira ele, irmão. Adquira ele. Amém? O irmão Hegel conta que quando nós oramos em línguas, nós estamos recarregando as nossas baterias espirituais. Você já andou numa moto ou num carro com a bateria ruim? Já? Já? Ele não desenvolve muito bem não, né? Ele vai, aí morre. Aí quando vai ligar, ele tem vontade própria. Aí faz. Aí faz. Ele tem vontade própria, o carro que está com a bateria ruim. Ele pega quando ele quer. Mas o que eu quero trazer nessa noite? Que o irmão Hegel ele conta assim, que quando nós oramos em línguas, nós estamos recarregando a nossa bateria. Você quando está com seu celular em 5%, você não se aperta. Você já fica agoniado para carregar, né? Sabe por que tem pessoas que estão agoniadinhas, ansiosos, preocupados? Meu Deus, como é que vai ser? Não está dormindo à noite, meu Deus, assombrado. É porque as suas baterias espirituais estão sendo descarregadas. Você não está recarregando suas baterias espirituais. Você está mais preocupado com a vida dos outros do que em orar em línguas. Você está mais centralizado nas notícias do que na palavra de Deus.
Irmão, começa a focar em Deus que tu vai crescer. Quando o diabo coçar a tua língua para tu dizer, eita, fala da vida de fulano, fala da vida de fulano, fala da vida de fulano. Aí tu diz assim, não vou falar não, diabo, eu vou orar em línguas. Cai. Aí você vai ver, o diabo vai dar uma carreira tão grande da tua casa, irmão. Aleluias. Aleluias. O carro com a bateria ou a moto com a bateria fraca, ele não desenvolve. E às vezes nem pega. Tem muitos crentes que não estão se desenvolvendo, não estão nem pegando. Porque não estão orando em línguas. Deus está nos convidando nessa noite, irmãos, a práticas espirituais. Pela fé. Aleluias. Quem pratica as orações em línguas, irmãos, sempre está se desenvolvendo. Ele sempre está se desenvolvendo. O seu comportamento é diferente. Ele não precisa mais chamar atenção. Ele é maduro. Tem gente que quando vai para os cantos, né? Ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser a estrela. Ele quer ser a quarta pessoa da Trindade. Ele quer as atenção todinha para ele. Quem ora em línguas, irmãos, ele transmite Jesus para outras pessoas. As palavras dele são doces, são agradáveis, a pessoa quer estar perto. O apóstolo Paulo disse em Efésios, não abra não, Flávia, que eu já estou encerrando, viu? Efésios 5:18, ele diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E no versículo 19 ele diz assim, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Irmãos, salmos. Sabe o que é salmos? Você vai ver os salmistas nos salmos dizendo assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, a sua bondade, a sua fidelidade, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, não temerei. A linguagem do crente tem que ser essa, irmãos. Deus é maravilhoso, Deus é grande. E ele diz assim, e cânticos espirituais. Sabe o que é cânticos espirituais? É você cantar em línguas. Que danado eu estou dizendo, eu sei lá, eu sei que está dando certo. Aleluia, eu sei que Deus está trabalhando. Aleluia. Um dia, irmão, eu me lembrei de uma história agora para encerrar. Eu vou encerrar com duas coisas aqui, viu? Mas Deus me lembrou disso e eu achei muito interessante. Eu disse a Deise já, porque ela esquece. Se eu perguntar amanhã o que foi que eu preguei ontem, ela disse, aí não. Estou brincando, viu? Mas um dia eu fui... Vocês sabem que eu dirijo para a saúde aqui, né? Do município. E eu fui levar uma pessoa em uma cidade para ser internada numa clínica, né? Aí a mãe dessa pessoa diz, ele vai atrás comigo, que ele é meio agressivo quando ele está surtando assim. Eu digo, ele vai na frente comigo. Ele não vai surtar não, comigo não. Ele foi na frente, a mãe foi atrás. E a gente foi de madrugada para essa cidade, né? Que é bem longe. E aí eu olhei assim para trás, a mãe dormindo e ele dormindo. Eu disse, eu vou orar em línguas agora. Para ver se eu vencer sono. Aí comecei, não sei se foi isso que eu disse não, viu, irmão? Aí comecei, irmãos. Aí o menino estava assim olhando para mim, ó. Aí ele disse assim, já deu certo. Eu digo, eu sei que deu certo, que eu estou orando em línguas. Ele estava olhando para mim assim. Eita, irmãos.
Quando a gente ora em língua, as coisas dão certo, irmão. Aleluias. Quem pratica oração em língua sempre está se desenvolvendo, não é? Quando nós oramos no enfermo, irmão, o enfermo é edificado. Quando nós ministramos, quando nós pregamos o evangelho às pessoas, os ouvintes são edificados. Amém? Mas e quando nós oramos em língua, quem é edificado? Diga assim, eu. Aleluias. Quando nós oramos em línguas, irmão, nós que somos edificados. Amém? Shirla Lacerda nos contou uma história bem interessante na escola de ministro, que o pai dela espiritual, ele é da Inglaterra, ele é filho do irmão Reagan. E ela contou assim que uma vez, o irmão Reagan estava com um aperto muito grande no coração e ele não sabia o que era. E o Espírito Santo de Deus direcionou ele, a convocar todos os filhos da fé dele para uma reunião extraordinária. O que é uma reunião extraordinária? É uma reunião rápida, né? E ele reuniu aqueles filhos da fé da França, Estados Unidos, Brasil, de todos os lugares, né? E ele não disse nada. Não foi Sheila dizendo a nós lá. E ele só chegou, ele disse, graça e paz, né? Pai do Senhor, sei lá como foi que ele disse. E ele disse, vamos orar um pouco em línguas. Porque o Espírito Santo quer resolver algo e eu não sei o que é. Está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. E isso foi 1h da tarde, irmão. Aí começou a orar em línguas, deu 1 hora, 2 horas, 3 horas. Sei que foi 6 horas de oração em línguas. Só o irmão Reagan. Orando em línguas, aí ele sentiu aquela nota. Está resolvido. Aí ele só disse assim, muito obrigado pela presença de todos. E saiu, não disse mais nada. Não é forte, irmão? A oração em línguas, irmãos, resolve coisas que nós não podemos resolver. Existem coisas que a força do nosso braço não vai resolver. Tem pessoas que a gente peleja para mudar e não muda. Porque tem coisas que não está ao seu alcance, irmão. Mas a oração em línguas muda. Aleluias. Aleluias. Queria convocar a igreja a se colocar de pé essa noite. Aleluias. Aleluias. Amém, irmãos? Você foi abençoado? Deus abençoe a todos, amém? Foi uma honra servir a vocês nessa noite.